aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Xavier e a lábia é a maior arma de um linguista. Bom dia, aqui é Ednei Nascimento, o Dragão Negro, e eu acredito no coração das cartas. Aí, galerinha, aqui é o Rodrigo Góes, o branco. Quando eu ouvi Idris Elba, cara, eu já imaginei um robô sendo pilotado por um cara só. E é com essa imagem na cabeça que a gente começa mais um episódio do Covil do Dragão. Ouvinte, se você tá aqui e não tá entendendo bulhufas do que a gente tá falando, é porque você provavelmente não viu os 2 episódios anteriores. Então eu recomendo fortemente que você escute o episódio onde a gente montou a ficha do sistema Cartas e Aventuras e o último episódio onde a gente jogou uma mesa de Cartas e Aventuras. E agora a gente tá aqui pra bater um papo descontraído sobre esses 2 últimos episódios. Então segue o baile. É uma boa ideia. Mas é claro, o dragão não vai nem sentir falta. Não devemos mexer no tesouro dele. Shhh, não faz barulho. Vermes insolentes, se afastem do meu tesouro. Muito bem, o que vocês acharam da aventura? Ednei, você que jogou, o que você me disse? O que você achou da aventura? Pra mim foi maravilhoso, foi um episódio do melhor estilo Star Trek, e eu sou um trekker da velha guarda, eu gosto muito, então pra mim foi maravilhoso. Não, pra você foi maravilhoso porque você venceu o mestre, né? Essa é a realidade. Eu nunca tinha. Não, pra mim foi maravilhoso porque eu era o Idris Elba, um dos seres humanos mais bonitos que existe. E não é sempre que eu posso ser bonito. Então, pra mim foi muito legal. Não, e o pior, você venceu o mestre no território dele, que o sistema era dele. Tipo assim, tu venceu ele, cara. Não existe isso. Você fala do comum, só tu mesmo. Não. No RPG, não tem. Eu ia falar que não tinha vencedores, cara. Cara, eu fico feliz de você ter gostado, porque eu fiquei preocupado porque eu nunca vi Star Trek na minha vida, com exceção dos últimos filmes que saíram. Mas do pouco que eu sabia, das piadas que eu pensei, eu sabia que tinha aquele cenário meio, aspas, anos 80, meio tosqueira, pra quem vê filme hoje. Ver, por exemplo, uma cena de luta feita num lugar desértico, aquelas maquiagens. Então eu fui pegando esse gostinho dos anos 80 e fui tentando colocar na mesa. Então eu fico feliz que você tenha gostado. A minha intenção... Foi bem legal. Agora, sem brincadeira, depois que o Rodrigo ouviu o episódio, eu perguntei pro Rodrigo, cara, o Felipe conversou com você antes de mestrar pra mim, não foi? Aí ele, não, cara, por quê? Porque na aventura tinha tudo, tipo, não tinha como eu não gostar. Tava feita pra mim. E eu me diverti demais mesmo. É porque, do pouco que eu tinha pesquisado, parece que Star Trek, ele, apesar de você estar no espaço, apesar de você ter nave espacial e laser, ele sempre vai lidar com problemas éticos. Sim. Então verdade. Eu pensei assim, se tem uma federação, se tem um grupo de pessoas que querem viver unidas, mesmo assim, de espécies diferentes, geralmente isso dá merda, porque tem gente que não quer fazer isso, né? Então foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, se a pessoa não quer viver junto, então vai ter guerra, né? Então alguém vai ficar separatismo. Então eu até pensei, o próprio cenário ali de Star Wars tem um pouco disso, mas eu pensei assim, em vez de cessar a guerra, o tiro-tiro, o piu-piu, né? O laser pra lá, a espadada pra cá. Piu-piu foi melhor. Eu pensei assim, gente, imagina só, quais seriam os problemas de você tentar trabalhar numa faixa de Gaza, por exemplo, onde você tem um grupo de pessoas que quer viver separado, um grupo de pessoas que quer viver junto, mas todos estão no mesmo lugar. De você imaginar uma Berlim que está dividida, então você vai ter problema humanitário, né? Aí, cara, foi quando eu lembrei de um filme, Argo, que a ideia é a seguinte, era uma embaixada norte-americana que estava num país do Oriente Médio, deu uma revolução nesse país e o pessoal queria matar todo mundo da embaixada. Aí, chamaram um cara, um agente lá, norte-americano. O Ben Affleck, inclusive. Era a época do lançamento de Star Wars, eu acho.
E os caras falaram o seguinte: nós vamos fazer um filme nesse país. Então eles foram lá com esse crachá. Eles entraram como produtores de um filme no país, dizendo que ia fazer uma versão pirateada de Star Wars, e aqui toma spoiler na sua cara, ouvinte. E todo o filme é desenvolvido em torno disso. Isso é baseado em fato real, cara. Isso realmente aconteceu. É mesmo. Os caras foram lá fazendo o filme. Com isso eles conseguiram se infiltrar na embaixada. Todos os funcionários se tornaram atores. Eles fizeram ali como se estivessem atuando realmente o filme. Com isso os caras conseguiram retirar eles lá do país. Aí eu fiz essa mistureba do tipo, você tem um grupo de pessoas que tá totalmente cega por esse conceito maluco, né, de que elas acreditam no boato, e enquanto você precisa retirar um pessoal dali. Aí eu falei, vou jogar o problema na mão do Ednei, vou ver o que ele vai fazer. Vou fazer igual o Silvio Santos. Eu não vi, mas se o Felipe falou, é porque é muito bom. Assim, esse filme, eu não consigo ver ele completo, cara, porque eu até gosto muito da ideia, gosto das atuações, mas tem uma parte do filme, assim, que o filme fica meio devagar, sabe? E ele me deixa meio, assim, perde uma empolgação no meio do filme. Perde o gás, né? Perde o gás, na minha opinião. Eu não consigo nunca terminar de ver esse filme. Mas a ideia é muito boa e sim, fatos reais é interessante, né? Uhum. Mas então, vocês estavam falando aí que ele quebrou meu sistema, e o que vocês acharam do sistema? Não, qual? Cara, assim, eu achei muito interessante. Apesar de não ter conseguido sentir o gostinho direito, né? Porque eu só vi o jogador te massacrando ali. Não que a sessão tenha sido ruim, eu achei a sessão muito boa. Inclusive, os sucessos dele caíram muito bem. E com essa coisa do sistema de você poder improvisar uma série de coisas, eu acho que ficou bem redondinho, entendeu? Mas eu fiquei com gostinho de quero mais do sistema. Isso aí é indiscutível. Deixa eu até perguntar, quando que sai? Vai sair quando aí pra escolher comprar? Então, não existe cenário específico pro sistema. A ideia do sistema é justamente você não ter cenário específico. Ali você pode encaixar qualquer coisa que vir da sua cabeça. Tava conversando com o Ednei hoje cedo. Esse final de semana eu vou adaptar uma partida de vôlei no sistema. Vôlei? Legal. Uma partida Isso eu quero ver, vai ser maneiro. Vai ser... Tô recebendo a ajuda de uma amiga, a Andressa, por causa de um anime que ela me indicou, que é o Haikyuu. É um anime sobre vôlei, de jogadores de vôlei, sem aquele estereótipo de anime de esporte com poder. Você não tem poder nesse anime. É literalmente, você acompanha o drama de jogadores de vôlei do ensino médio. Tipo o Slandunk, né? Isso, só que com vôlei, ao invés de basquete. Provavelmente, deve ser. Eu vou confiar em vocês, que eu nunca vi. Conhece o Slandunk, cara? O Slandunk é o anime mais vendido no mundo. Não, conheço não. E, cara... anime não, perdão, mangá. É uma besteira. Só que assim, a mesa não é sobre isso, não é sobre vôlei em específico, mas vai ter vôlei. Então, pensa assim, como que eu vou adaptar? Então eu sempre me pergunto, eu já fiz mesa de terror, já fiz mesa de sci-fi, já fiz mesa de medieval fantástica. Então a ideia é justamente você possibilitar que você adapte qualquer cenário específico para esse sistema. Não, eu entendi perfeitamente. O que não quer dizer que você não possa lançar um livro que tem esse sistema, libera o sistema gratuitamente e lança um livro e cobra eles, cara, entendeu? Não tem o sistema. Deu o sistema de graça. Né? Quer que ele dê o cenário pra eles? Não, vende o cenário. Gostei do cenário pra caramba. Não, isso é verdade, tá? Editor, corta isso aqui, tá? A gente não quer extorquir ninguém, não. E você, Dinei? Não, vamos ser sinceros. Não é extorsão. Pô, extorsão é comprar um Nintendo Switch por R$5.000. Isso é extorsão. É verdade. Então, você falou, Ednei, você que acertou todas as cartas, o que você achou do sistema? Cara, assim, eu gostei bastante do sistema. Os sistemas simples sempre me atraem, porque o sistema mais simples atrai jogador novo. Então, fortalece o hobby. Isso é importante pra caramba. Verdade. Entendeu? Então, isso aí já me ganhou de cara. Eu acho que uma coisa dos sistemas simples, cara, e até pra gente que é mais velho, é o fato de que a gente sempre esperou por algo assim, sempre pensou e nunca existiu, cara. Até recentemente a gente vê que tem muitos sistemas simples. Acho isso muito legal. É o famoso, na minha época, exatamente, eu tinha que jogar D&D com aquela regra de taco que ninguém entendia nada. Ver isso é muito legal. O fato de usar cartas, cara, no começo eu fiquei meio assim, porque eu não sou um exímio jogador de baralho, mas em momento algum isso faz diferença no jogo. E me tocou num detalhe. Meu pai recentemente ele teve um AVC, né, e tá com a movimentação dele bem debilitada. Uhum. E eu tô tentando entreter ele das formas possíveis, né? E eu tô pensando em pegar uma aventura de RPG pra mestrar pra ele e pra minha mãe. E como ele tá com o movimento debilitado, pra ele sacar uma carta é mais fácil do que rolar dados. Caramba, porra, eu tô... Genial. Eu tô rindo que nem um idiota aqui agora, cara. Eu fico muito contente.
Não no sentido de que, porra, foi eu que fiz isso, mas, tipo, de saber que o RPG te possibilita isso, cara. Achei que tivesse feliz por causa ter tido um AVC, agora eu entendi, olha. Cara, isso é muito bom, de você imaginar que, sabe, pessoas em situações diversas, dificuldade de locomoção, por N motivos, poderem se aventurar, sabe? E saber que RPG ajuda até nesse sentido, cara. Eu acho isso fantástico. Depois me conta dessa história, como é que foi isso aí? Eu tô curioso também. Não, isso vai acontecer esse final de semana. Durante muito tempo ele foi um inimigo jurado do RPG. Demais, o seu Damião, porra. Olha aí. Caraca, o mundo dando voltas, né? Por falar nas cartas, Felipe, eu queria tirar uma dúvida sobre o seu sistema. Uma coisa que não ficou bem muito clara pra mim. Quando as cartas são sacadas e elas voltam pro baralho depois? Não. Existe um monte de descarte. Quando as cartas acabarem, basta você pegar um monte de descarte, reembaralhar e volta tudo de novo. Caraca, resumindo, o Disney é muito cagão mesmo, cara. Muito. Caraca, tava vendo quanto ele era cagão. Porque se tá achando só cartas boas, tudo bem, tem uma chance muito boa se elas forem reembaralhadas, né? Mas no fato de estar sempre removendo, cara, e só tirar cartas boas, realmente... Ele deu muita sorte. De parabéns. Na verdade, de parabéns não, eu tô acostumado com isso, né? O cara anda defendendo por aí. Mas eu vou te explicar o porquê, na verdade. Voltando um pouco sobre o cenário que eu pus, as minhas mesas sempre vão seguir um padrão específico e o Ed, eu acho que ele entendeu como isso funciona. Você tem um problemão pra você resolver, que era a questão de você tirar as pessoas lá da embaixada. A ideia era realmente você ter ser intransponível, você não conseguir entrar. Se você entrasse, você ofereceria risco para as pessoas lá dentro. E tinha um segredo por detrás, que era o fato de as pessoas estarem acreditando no boato, que até então não tinha essa informação. Então ele sacou no começo que havia essa ideia do boato, e quando ele vai na cidade lateral e busca informação, quando ele consegue informação, automaticamente toda aventura se torna mais fácil. Porque agora ele tem uma informação crucial que faz com que ele combata aquele desafio. Ele poderia ter simplesmente ido direto para a cidade, não pegar informação na cidadezinha. Isso faria com que todos os desafios dele fossem bem mais difíceis. Por exemplo, como é que ele ia coletar informação dele se esconder no meio do povo? O fato de ele ter ido na cidadezinha fez com que ele conseguisse um carro da região, apoio de pessoas da região, conseguisse informação sobre o boato. Então tudo isso fez com que o Ed tivesse facilidade. E vai ser sortudo assim lá longe, porque ele não errou um teste. Mas nisso mesmo que eu fiquei pensando, eu falei, cara, se as cartas são só sacadas e não reembaralhadas, e só tá tirando cartas boas, isso não faz sentido nenhum, cara. Um baralho, 52 cartas, 54 cartas. Né? Olha, pra você ter noção, um teste médio, você precisa tirar 6 ou mais. Em 54 cartas, né, você tem lá uma certa chance de você tirar isso, mas, caramba, todos os testes, até teste difícil ele teve acerto, e ainda tirou um Coringa na sessão. Meu Deus. Que é outra coisa que facilitou a vida dele. Porque essa questão de você não embaralhar, tipo, torna... cada vez que uma carta boa sai, né, automaticamente a chance de você tirar uma carta ruim de você se prejudicar é maior, né? Sim, e foi a primeira vez que esse sistema foi jogado com uma pessoa somente. Se eu jogasse com ele, ia ficar muito puto, porque provavelmente só ia tirar as cartas ruins. Eu sou azarado, ele só ia pegar as cartas boas, cara. Não mexe essa não, que com baralho tu tem sorte, seu safado. Não é sorte, é habilidade, cara. Nesse caso não tem... né? Sei, o tempo todo. Agora que o Ednei começou, vamos lá, perguntas. Ednei, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você ficou encacucado que você queria que eu resolvesse? Eu tenho uma pergunta sobre o sistema e uma pergunta sobre a sessão. Manda praça. Sobre o sistema. Quando que você decidiu que cartas ao invés de dados? Teve um evento de RPG aqui em Belo Horizonte. Acho que foi o primeiro evento de RPG que eu fui. E, cara, tava mó animado e tal. Vamos jogar. Sentei na mesa, vamos começar a sessão. Aí eu vi toda a gente tirando umas bolsinhas de pano, colocando um tanto de dados assim em cima da mesa. Eu falei, tinha que trazer? E eu não tinha. Nessa época eu não tinha um conjunto. Eu não tinha comprado, não tinha nada. Eu fui só com uma boa vontade de jogar. E eu me senti muito, tipo, caraca, que sacanagem. Se eu fosse receber um amigo pra jogar um RPG, se eu fosse receber alguém na minha casa, eu não tinha como jogar porque eu não tinha esses jogos de dados, né? Nem D6 eu acho que eu tinha. Aí eu pensei, poxa, foi legal, teve evento, eu joguei e tal, mas eu fiquei com isso, eu fui na internet, fui lá comprar. Aí eu falei, ok. Um joguinho de dados desse não é caro, mas também não é barato, né? Eu falei, cara, acessibilidade pro RPG é um negócio, na época eu falei, é um negócio muito elitista, porque não é todo mundo que tem a possibilidade de comprar isso, né? Um sistema. E os dados
são muito especializados, né, cara? Só vende realmente em loja especializada e tal. E assim, hoje em dia, cara, uma coisa que hoje em dia, como são adultos na nossa época, né, que jogam RPG, nós ainda conseguimos trabalhar e comprar. Quando nós éramos adolescentes, crianças de barra adolescente, cara, era ter um dado desse, tipo, um D20 era uma coisa assim. Cara, o Rodrigo falou isso me lembra uma história. Eu não tinha dinheiro pra comprar, cara. Uma história muito frustrante. Quando a gente era adolescente, a gente amava um anime chamado Yu Yu Hakusho. E logo, a gente redescobrindo o RPG, o Rodrigo decidiu que ia mestrar o anime. E a gente ficou louco. Não, vamos jogar sim, vamos jogar. Só que o Rodrigo usou o sistema Storyteller, que ele exige rolagem de vários D10. Na verdade, eu conhecia mal o sistema também na época e não utilizava bem as ferramentas, mas vamos lá. Rolava muito D10, mas muito mesmo. E tinha um dos componentes do grupo que ele tinha um ataque que rolava 70 D10. Então, tipo, a situação era essa. O cara pegava um balde. Ele virava pra gente e falava: gente, desculpa, eu vou ter que usar. O cara é muito forte. A gente, pô, Alan, sério? Tá bom, cara, tá bom, vai lá. E ia lá, cara. De 2 em 2 dados, cara. De 2 em 2 dados. Não. Nossa. 2 em 2 não, a gente conseguiu o segundo depois. Quando você é criança, cara, é foda. Tipo assim. O Alan comprou um dos D10 pra poder facilitar. Boas épocas, cara. Como é que tinha essa paciência, né, cara? Aí você sentava e ó, pum, dado por dado, cara. Mas aí, eu fui pesquisando mais o que é o RPG, como é que funciona aí. Parece que tinha uma receita muito simples. É o seguinte, você não é obrigado a usar dados. O dado, ele é um componente de aleatoriedade, que pode ser substituído por qualquer coisa. Pode ser uma moeda, cara ou coroa, pode ser sacando um papelzinho num saco. Você coloca lá 6 papelzinhos, numerado de 1 a 6, e você tira um papelzinho aleatório, entendeu? Não precisa ser um dado. Foi quando eu tive essa cara, poxa, baralho, todo mundo tem isso em casa. Qualquer pessoa, qualquer boteco, enfim, todo mundo tem um baralho em casa, ou na casa de um parente, ou na casa de um... Qualquer estudante universitário tem, né? Cara, qualquer esquina, qualquer loja de R$1,99, você tem ali um baralho pra você comprar. Aí eu comecei a pesquisar se existia sistemas de RPG com cartas, eu vi que tinha, só que eram sistemas bem complexos, né, pra você jogar campanhas, com várias regras. Aí eu falei, achei legal a ideia. Também eu acabei achando um jogo pra você jogar sozinho, que é tipo, chama, acho que Dungeons and Cards, uma coisa assim, se eu não me engano. Onde você organiza o baralho numa mesa e você simula você entrando em várias dungeons, matando monstros e coletando tesouros. É o 100 Amigos and Dragons, né, cara? Papo vai, papo vem, alguns outros sistemas que eu já joguei, eu fui me inspirando neles, aí eu pensei, olha, eu vou usar então a carta de baralho no lugar dos dados, pra poder ter fácil acesso, né? E vou colocar algumas mecânicas que eu vi em vários outros sistemas nas cartas de baralho para poder fazer aquilo mais simples, para que a montagem da ficha seja feita rapidamente, para que você consiga adaptar qualquer cenário, para você não ficar preso num cenário específico, para você conseguir atender uma gama maior de pessoas. Mesmo usando a mesma mecânica, igual o Guaxinins Gambiarras, você consegue adaptar vários cenários nele e monta a ficha rapidamente, né? Então pensei nisso. Mas também que você tem a possibilidade, caso você queira, de fazer uma mini campanha com 3, 4 episódios. Foi aí que veio essa sacada. Falei, poxa, por que não? Pô, foi bem legal. Vou te falar, eu gostei bastante. Quero até... Depois eu vou pegar ele com mais calma, um PDF que você enviou pra gente. Se não me engano, você enviou, né? Sim. Inclusive já tem uma nova versão dele. Então envia pra gente aí que eu vou dar uma... Isso é outra coisa interessante também, cara. Toda vez que um chinês é atropelado na China, sai uma versão nova do Cartas de Aventura. Cara, toda vez que eu jogo, eu encontro um erro, um problema, e eu falo, eu preciso corrigir esse negócio. Eu corrijo e jogo de novo com outro problema. Aí um cara até falou, Felipe, não existe sistema perfeito, cara. Esquece. Não adianta. Você tem que largar o sistema. Larga o sistema e pronto. Aí ele até me diz, cara, coloca assim, olha, se você está jogando uma mesa e vê que precisa de uma regra específica, crie. Pronto, acabou. E é isso aí. Verdade, mas é mesmo, cara. Já criou a base, já deu a ideia inicial, deixa o pessoal mudar. Por exemplo, eu sempre gosto muito do sistema, inclusive de GURPS, né? A gente jogou durante muitos anos. E eu mesmo modifiquei. O pessoal me zoava, que era o GURPS Gonzo, né? Gonzo é meu apelido. Era.
Uhum. E era não, né? É porque ainda tem uma galera que ainda me chama. Enquanto me chamarem, assim será. Eu sou o cara de todos os apelidos, cara. Se eu olhar a lista. Mas então, quanto a sistemas de cartas, cara, assim, eu conheço 2, mas conhecer bem eu só conheço um, né? O Falkenstein e tem aquele Violentina que eu acho que seria legal de trazer aqui. Porque, apesar de não conhecer o sistema 100%, eu acho ele bem interessante porque ele... A gente um grupo jogando contra o jogo, sacou? Uhum. Eu achei, assim, a temática bem interessante. Ele aborda uma coisa meio voltada pra Quentin Tarantino, sabe? Sim. Outro muito bom, que é pra trazer aqui depois pra vocês, é o Mares do Sertão, que também usa baralho. É um sistema muito doido que mexe com heroínas que nascem das águas e elas têm poderes temporais. É muito doido. Eu recomendo muito. Como é no sertão, então não tem tanta heroína assim, né? Cara, sério, é fantástico. É fantástico o sistema. Recomendo muito. Mas enfim, você falou que tinha uma dúvida sobre o cenário. Sim. Uma dúvida que realmente... Qual seria a alternativa se as pessoas de fato conseguissem ter entrado no negócio? Então... Ou não teria? Tipo assim, se as pessoas entrassem, perdeu. Game over. Assim, as possibilidades são infinitas. Depende mais do que você fosse fazer. Então, depende mais da sua ação. As pessoas estavam realmente dispostas a matar todo mundo ali dentro. Se por acaso você convencesse o pessoal da embaixada, não, pode abrir, que eu consigo entrar e impeço todo mundo aqui, provavelmente você teria morrido com todo mundo lá dentro. Se caso você abrisse e o pessoal entrasse. Você preferiu criar uma cena de teatro justamente para aproveitar a fraqueza do boato para eles ficarem mais tranquilos, né? Foi uma saída interessante. Uhum. Você fez isso do lado de dentro, você poderia ter feito isso do lado de fora. Mas sim, se eles tivessem entrado e você não tivesse resolvido a questão de mudar a mentalidade deles continuaria da mesma forma, eles iriam até o fim. Porque dentro do cenário essa era a verdade daquele povo e eles iam até as últimas consequências. Entendi. Você chegou a assistir One Piece? Não. Porque em One Piece tem uma raça de... São fadinhas, né? São fadinhas, né, bem pequenas e muito fortes. E elas não conhecem o conceito de mentira. Elas literalmente acreditam em tudo que você disser. Eu achei que você tivesse tirado alguma coisa daí. Não, eu tava mais cutucando as pessoas que acreditam em boatos e não verificam as fontes. Que a cloroquina faz entra, não é um negócio assim? O pessoal tem falando aí. Exatamente. Eu imaginei isso mesmo. Falei, pô, isso aí é claramente uma crítica social. Uma crítica social foda. Realmente. É mais nesse sentido, de vocês... Porque é fácil, cara. Se a pessoa não verifica a fonte, se você dedicar um tempo, você consegue enganar as pessoas. Não é difícil. Esse é o problema, cara. Não precisa nem ser tanto tempo assim. Isso que eu ia falar agora. Tipo, você gasta bem menos tempo do que o cara gastaria procurando a fonte pra saber se tá... Então, se você imaginar uma situação diplomática, questão simples. Você administrar uma briga de pessoas. Pode ser qualquer tipo de briga. Se uma dessas pessoas é suscetível a ser enganada, isso te facilita muito apaziguar a briga. Com certeza. Mesmo que não seja o certo se fazer naquele momento, mas para você evitar um mal maior, né, a gente pode imaginar, às vezes não tem relações internacionais, mas se você imaginar conflitos internacionais, às vezes você tem que achar um meio termo para você acabar não tendo uma tragédia. Então o que você fez pode parecer um pouco, nossa, mas o cara mentiu, mas cara, você evitou uma chacina. Entendeu? Depois você vai lidar com as consequências disso. Você vai lá... Que era uma chacina e um incidente diplomático maior, né? Sim. Não, e o contrário também é verdadeiro, né? Tipo, também da mesma maneira que uma pessoa sugestionável pode ser mais fácil de evitar o conflito, pode ser mais fácil de criar esse conflito, né? Como foi o caso. Sim, imagina os separatistas, alguém ali que entende dessa fraqueza, poderia utilizar aquilo para começar uma guerra. Então espalha um boato ali, as pessoas ficam alvoroçadas, cegas... E aqui, ouvinte, estou falando do RPG, não estou falando do nosso país. e começa a fazer qualquer semelhança é mera coincidência. Você poderia, por outro caminho, você poderia simplesmente mostrar para eles que maldições não existem. Tipo o Rick e Morty, o Rick fez isso, que causa não é correlação. Quando ele estava lutando contra o presidente, aquele episódio é muito louco, onde ele disse que ia transformar um segurança numa cobra. Na verdade, ele desintegrou o segurança e tira uma cobra da manga. Aí ele falou, tipo, a cobra saiu, mas eu não transformei um cara em cobra. Você podia explicar às pessoas, não necessariamente desintegrando alguém, mas podia mostrar, você podia seguir diversos caminhos. Seria muito menos legal. Mas enfim, e você,
E você, meu caro Rodrigo? Cara, assim, eu adorei. Alguma pergunta, crítica? Cara, pior que não tem nenhuma pergunta, porque eu acho que vou ser sincero, se eu não conhecesse vocês dois, eu acharia que a aventura foi toda... Já tinha um roteiro pra aquela aventura, porque eu acho que foi muito redondinho. Os resultados do Ed foram muito bem encaixados, a aventura correu... Foi um episódio, cara, um episódio de qualquer... Sei lá, se colocasse uma coisinha mais pesada no final, seria um episódio de Black Mirror pra mim ali, cara. Tipo assim, eu curti de boa, assim, achei muito, muito, muito suave, muito legal. Não tem crítica nenhuma negativa a fazer, só críticas positivas, dizendo que foi realmente muito bom. Fora algumas vezes que eu caí na gargalhada por errinhos bobos, por exemplo. Teve uma hora que o Ed falou assim: a arma tem armas leves, né? Na verdade, tá falando da nave, né? Mas nenhum dos dois perceberam. Mas meu sangue carioca, cara, não consegui me fazer imaginar um fuzil cheio de 22 pendurado nele, assim. Desculpa, não consegui não imaginar isso. Na hora, depois que eu me liguei, não, ele tá falando da nave, tá. Armas leves, porra, já um fuzil. Sim, ele falou arma em vez de falar a nave, realmente. Mas fora isso, cara, eu só me diverti, então não tenho que... Não, fico feliz, então. Então, ouvinte, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais. O PDF do meu sistema, se caso você quiser ter acesso a ele, você pode fazer da seguinte forma: você pode me chamar, ou você pode se tornar padrinho da VP Guaxa. Porque lá eu deixo esse PDF disponível para todos. Eu não tenho site, a gente não tem um site ainda, mas se você quiser, basta me chamar nas redes sociais. Se eu te passo o PDF, você pode ir lá, usa como você quiser. Me dê dicas, me dê feedbacks. Faz o seguinte, ouvinte, chama o mais bonito. Se for mais bonito que você chama, que a gente oferece pra você. Não tem uso livre, tá? Não cobro nada, não tem intenção comercial nenhuma com esse sistema. Se vocês quiserem patentear e ganhar dinheiro com isso, eu vou ficar muito feliz. Quer dizer que alguma coisa que eu fiz na vida deu certo, então... Então eu vou fazer, calma aí. Não fala isso pra galera, não. Eu já tô fazendo, tô na fila. Não, pode ficar à vontade, que o intuito que eu tive é justamente isso. É pra deixar um sistema de fácil acesso para todo mundo que quiser, tiver acesso a isso na internet, me receber no WhatsApp, tanto financeiramente falando, quanto fisicamente falando, de ter fácil acesso a esse tipo de mecânica para jogar com os amigos, enfim, ser feliz. E galerinha, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Porque a realidade é muito pior. Exatamente. Em vez de ter sido ali naquele planeta, podia ter sido em outro lugar específico aí, galera que tentando matar alguns políticos e talvez o diplomata nem quisesse salvar. Tentando agredir alguns profissionais de saúde. Não que esse tipo de coisa aconteça, longe de mim. Então, cara, toda a culpa é dos chineses, cara. Não importa como os chineses são filhos da puta, cara. É isso aí. Muito bom. Então, eu nunca pensei que eu ia viver como se fosse um filme do James Bond, né, cara? Onde tudo é culpa dos comunistas. Caraca, ótimo. Realmente é uma observação perfeita essa. Ouvinte, se você quiser adaptar esse sistema a esses cenários que a gente propôs, façam e nos contem como que foi a aventura. Tô muito curioso pra saber. Por favor. Os cenários que, se vocês forem adaptar, as falhas que vocês errarem, manda pra mim. Eu quero muito esse feedback, se possível. Então, muito obrigado, ouvinte, muito obrigado, Ednei, muito obrigado, Rodrigo. Vocês querem deixar um jabá de vocês, um abraço, um beijo, um xingamento pra alguém? Bom, galerinha, espalhem a palavra dracônica, certo? Se você estiver na rua... Não esteja na rua. Mas se você tiver a oportunidade de mostrar pra alguém, seja a velhinha que passa todo dia com o cachorrinho em frente à sua casa, você chega pra ela e mostra: olha aqui, senhora, ouve isso aqui, ó, a senhora vai gostar. Ajuda a gente pra caramba. A gente quer difundir o podcast, a gente quer difundir o hobby. Então, seja uma força do bem e ajude a gente. E qualquer dúvida, quiser falar comigo, quiser saber o quanto eu realmente me pareço com o Idris Elba, é só me procurar no Twitter, né? @edpib. O Ed é com 2 Ds e a gente tá lá, cara. Bater um papo, conversar sobre RPG e sobre outras coisas, sei lá. Isso nem é pra ser difícil, entendeu? Eu já fiz esse arroba pensando. Eu não vou nem passar o meu, então. Galera, falando que a gente tem que facilitar nossos arrobas, cara. Porque senão a gente não se você quiser conversar com a gente, vai lá em aporteira.com.br. De fato. Se tudo der certo, a gente deve estar lá. Se não... Se não, galera, é isso aí. Um abraço.
que nunca vai ser ouvido. A gente vai colocar numa cápsula e daqui a 100 anos, quando alguém tirar, vai ver o que é RPG, entendeu? Vai ser uma coisa assim. Pelo menos no post lá do Anchor, que vai estar esse episódio, na descrição do episódio a gente vai tentar deixar os nossos arrobas, ok? Beleza, né? Pelo menos o isso. O Gasparim já desistiu de me pedir pra... Quando que o Covil aparece? Você tem que fazer uma dungeon pra encontrar o Covil. É isso isso aí. Com o Covil, tu acha que qualquer um vai ver? Não é assim também, né? Eu falei pra ele esses dias assim, pô, não, cara, o Covil não existe, né, não, porque a gente não postou, então ele não existe. Aí ele falou, não, cara, o Covil existe, só não acharam ainda. É um Covil em sentido figurado, né? É o ovo difícil de chocar, viu? Tá difícil. Mas então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Em pé. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.